o teorema de existência e unicidade para afirmar o seguinte. Ó, daí, disso tudo, se I contido em R é solução não, solução é função, intervalo não é solução de nada. Se I contido em R é intervalo, é um intervalo aberto, e φ de em R é solução não nula, tá? Não nula da equação diferencial, então eu tenho três possibilidades. Ou I está aqui dentro, ou I está aqui dentro, ou I está aqui dentro. Porque o menos 1 não pode pertencer a I. Então, menos 1 não pertence a I. Por quê? Porque para ser solução, o par x, f de x, tem que estar no domínio da f grande. E para x, φ de x estar no domínio, o x não pode ser menos 1. Em nenhum. Então, menos 1 não pertence a I. O 1 também não pertence a I. E por causa isso é por causa da definição de ser solução. Não é por causa do teorema de existência e unicidade. É da definição do que é ser uma solução. Agora sim, e pelo teorema de existência e unicidade, como ela é solução não nula, ela vai ser o quê? Diferente de zero para todo x pertencente a I. Porque se ela fosse nula num ponto, está aqui. Digamos que o intervalo está aqui. Tá? Digamos que o intervalo está aqui. Quê? Está aqui o intervalo I. Se essa solução não nula for zero num ponto, ela nesse ponto, ao longo de I, coincide com a função nula. Então ela vai ter que ser zero em todos os outros pontos. Porque duas soluções coincidindo no mesmo ponto, na intersecção dos seus domínios, como os intervalos abertos, elas precisam ser iguais. É o que diz o teorema de existência e unicidade. Então isso não pode ocorrer porque eu estou admitindo que ela é solução não nula. Então se ela não é nula, ela é diferente de zero em um ponto. Se ela é diferente de zero em um ponto, ela tem que ser diferente de zero em todos os pontos. Então, daí eu posso fazer a conta. Daí você tem a conta, qual é a conta? Qual é? Φ' de x é φ de x sobre 1 menos x2, ou seja, φ' de x sobre φ de x. Isso é igual a quê, pessoal? É 1 sobre 1 menos x2, qualquer que seja x pertencente a I. Logo, e, portanto, ou assim, a integral de quê? De 1 sobre φ de x vezes φ' de x. Essa integral em x é igual à integral de 1 sobre 1 menos x2, integral em x. Essa conta é realizada no intervalo I. Tá? No intervalo I. Tá? Deste modo, quanto é essa integral aqui? Logaritmo natural do módulo de φ de x. É igual a integral disso aqui. O meio, logaritmo natural de quem? Né? Do módulo de quem? X mais 1, né?
sobre x menos 1. Tá certo? Mais o quê? Mais uma constante. Para todo x pertencente a i, onde c é uma constante real. Onde c é uma constante real. Tá bom? Então você tende a seguir igual como está. Onde c é uma constante real. Tá? É porque nas notas eu coloquei x2 menos 1. Eu colocando 1 menos x2. Exatamente. Não tem problema. Então, eu fico com o quê? Nas notas você colocou o x2 menos 1. Mas eu vou resolver assim. Tá? Não tem problema. Tá? Tá bom? Tá? Isto é... Agora, observe aqui, ó. Isto é... logaritmo natural do módulo de φ de x é igual a quem? A logaritmo natural da raiz quadrada de quê? Módulo de x mais 1 sobre quem? X menos 1. Tá? Mais uma constante. Para todo x pertencente a i, onde c é real. O que dá o seguinte resultado. Aplico o logaritmo natural. Então fica φ de x é igual a quê? É igual a exponencial disso. Então, exponencial de c dá outra constante, só que essa constante é positiva, vezes o quê? A raiz quadrada do módulo de quê? De x mais 1 sobre x menos 1, tá? Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é uma constante positiva. Tá? Aí c é uma constante positiva. Agora vem para cá. Φ é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio. De fato, né, para ter essa igualdade, né, isso aqui ser positivo, isso aqui nunca é zero. Então ela não pode ser positiva num ponto e negativa do outro. Ou ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. Então qual é a conclusão? Tá? Assim, φ de x é c vezes raiz quadrada de quê? Do módulo de x mais 1 sobre x menos 1, para todo x pertencente a i, onde c é uma constante diferente de zero. E repare que nessa expressão eu posso fazer c igual a zero e eu continuo sendo solução, porque com c igual a zero eu tenho as funções nulas. Tá? Portanto, as soluções maximais da equação diferencial são quais? Bem, φ de menos infinito menos 1 em R, dada por quem é φ de x? De menos infinito a menos 1 em R. Então isso aqui fica c vezes raiz quadrada de quê? De x mais 1 sobre x menos 1. Por quê? Porque nesse intervalo, esse quociente aqui, x mais 1 sobre x menos 1, ele é positivo. Então seu módulo é ele mesmo. Tá certo? Qualquer que seja x menor que menos 1, onde c é real. Porque isso aqui, né,
recupera a função nula. Se eu boto C real, isso recupera a função nula, que é uma solução definida no intervalo menos infinito menos 1. Tá certo? A outra, qual é? Quais são as... São 3 soluções maximais aí. Variando o C, eu tenho todas as soluções com esse domínio maximal. A outra, qual é? Φ de menos 1 em R. Dada por Q. Φ de x igual a Q, C vezes raiz quadrada de A. No intervalo menos 1, isso aqui é negativo. Então, o módulo é menos isso. Mas menos isso é 1 mais x sobre 1 menos x. Tá? Porque é x mais 1 sobre 1 menos x. Menos isso é qualquer que seja o x pertencente a menos 1, onde C é real. E φ de 1 mais infinito em E, dada por φ de x igual a quê? C vezes, aí volta a ser positivo esse troço aqui, né? Então, C, raiz quadrada de quem? De x mais 1 sobre x menos 1, qualquer que seja x maior que 1, onde C é uma constante real. Porque isso aqui recupera-se. Quando eu boto C real, C pode ser 0. E quando C for 0, dá função nula. Dá função nula nos 3 casos. Então está aí a solução geral dessa equação diferencial. Tá? Olha. Ok? Agora eu vou resolver uma outra para você. Aí, essa outra equação acontece algo anômalo em relação ao teorema de existência e unicidade. Essa daqui, ó, φ de x igual. Esses exemplos, eles são bem elucidativos com relação ao uso do teorema de existência e unicidade. Tá? Ó, essa daqui, ó. Raiz de x vezes f de x. Primeira coisa a observar é o seguinte. Observe que φ de R em R, vou botar assim, observe, você se acostumando com a notação, observe que a função nula φ de R em R é solução da equação diferencial. É ou não é? É. Φ de x é 0 para todo x, e x vezes φ de x é 0 para todo x, porque φ de x é 0 para todo x. Entendido aí? Então você tem essas funções.
Agora, se você olhar para a equação diferencial, raiz de x vezes de x, vou colocar aqui bem no cantinho, tá? Isso é igual a f de quê? De x, f de x, onde quem é f de x, y, hein? É raiz de quê? De x vezes y, não é? E quem é o domínio da f? Quem é o domínio da f, grande? É o conjunto formado por cada par ordenado x, y de R2, tal que o produto é maior que ou igual a zero. Então, o domínio da f grande não é fechado, porque o domínio da f grande é isso aqui, ó. São esses dois quadrantes, incluindo os eixos. Esse conjunto não é fechado. Então eu tenho uma equação onde uma das hipóteses, pelo menos uma das hipóteses, não é satisfeita. Qual é? É o domínio ser aberto. O domínio é fechado. Além disso, se você for atrás da derivada parcial de f em relação a y, não tem essa derivada aqui, ó, ao longo do eixo x. Não tem essa derivada. Porque vai ficar... se você for derivar aqui, né, o x é constante, né, vai aparecer derivada parcial em relação a y. Dá quanto? É que a derivada parcial em relação a y. Dá, né? O y vai lá para o denominador. Não tem derivada parcial em relação a y aqui, porque raiz de y não tem derivada no zero, tá? Um constante vezes y não tem derivada no zero. Então, morre um bocado de coisa que eu preciso no teorema de existência e unicidade, como hipótese. Não dá. O que eu farei? Eu farei o seguinte: eu vou atrás de soluções, tá, garantidas pelo teorema de existência e unicidade, desde que eu restrinja o domínio da f grande a esse conjunto aqui, que é tirando o quê? Tirando esses eixos. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar, restringindo o domínio de f a esse conjunto ômega, ou seja, o conjunto formado por cada par ordenado x, y, ao que o produto é maior do que zero, aí o ômega é aberto. Tá? Então, quando eu restringo aqui, aí eu sei, o teorema de existência e unicidade diz que por cada ponto aqui, passa uma única solução maximal. Tá? Passou uma solução maximal. Diga. Só por curiosidade, se o nosso conjunto numérico não fosse os reais, e sim os complexos, não, aí é outra coisa, meu filho. Aí a equação diferencial não